Bora lá, galerinha. Vamos para o nosso último bloco para fecharmos aí as bases da morfologia e da sintaxe. Bom, as bases da morfologia já foram fechadas e falamos um pouquinho aí sobre o que nos espera na análise sintática. Mas precisamos aqui recordar as bases da sintaxe, ou seja, da análise sintática. É o que vamos fazer agora, tá? Primeiro vamos conceituar o que é a sintaxe, né? Vamos aqui. É a parte da teoria responsável por determinar a função de cada termo dentro de uma mesma construção gramatical, no caso oracional ou de período, tá certo? Então, ó, importante. A análise sintática deve ser iniciada com o reconhecimento dos, olha só, termos essenciais. Dos termos essenciais. Prado, quais são esses termos essenciais? Vejam só. Os termos essenciais aqui são 4. Sujeito, predicado, predicativo do sujeito e predicativo do objeto, tá certo? A gente deve se lembrar de que quando nós começamos a aprender análise sintática lá na quinta série, a professora nos ensinou uma coisa muito importante, tá? Que era pegar a oração e dividi-la em duas estruturas essenciais. Quais são elas? O sujeito e o predicado. Por quê? De todas aquelas 16 funções sintáticas que eu mostrei a vocês no bloco anterior, algumas só existem na estrutura de sujeito, outras só existem na estrutura de predicado, e outras podem existir tanto dentro do sujeito quanto dentro do predicado. Então, na hora da prova, o analisador ele vai negritar, vai destacar uma palavra lá no meio do texto e vai pedir a função sintática dela. A primeira coisa que você vai descobrir é a oração em que está aquela palavra. Depois de descobrir a oração em que está aquela palavra, você irá verificar se a palavra destacada, analisada, ela está dentro da estrutura de sujeito ou está dentro da estrutura de predicado, para que você possa, literalmente, ter um parâmetro de análise, um parâmetro seguro de análise de passagem, tá? Então, vamos exemplificar aqui algumas situações. Percebam só. Eu vou colocar um exemplo simples aqui, tá? Vejam. Levi é um
garoto inteligente. Levi é um garoto inteligente. Foi esse outra canetinha. Bora lá. É um garoto inteligente. Vamos empregar aqui as classes gramaticais, as classificações morfológicas. Então vejam, Levi é um substantivo, é verbo, um artigo, garoto, substantivo, inteligente é um adjetivo. Beleza. Percebam então que nós fizemos aqui as classificações morfológicas, né? Classificação morfológica de cada palavra empregada dentro desta oração. É um período simples, só tem um verbo, então eu tenho um período simples aqui. Olha só, vamos colocar aqui, ó. Toda esta estrutura aqui, ela é chamada de quê? De período simples. Beleza? Tá. Agora vejam, a primeira coisa que vamos fazer para trabalharmos, né, no nosso curso a questão do reconhecimento das funções sintáticas é você dividir a estrutura entre sujeito e predicado. Aqui é simples, ó. Quem é o sujeito? Tranquilo. É Levi. Levi é o sujeito. O restante é a estrutura de quê? É a estrutura de predicado. É a estrutura de predicado. Beleza? Então, olhem só, preste atenção no que eu vou fazer aqui. Digamos que fosse uma prova. No período apresentado, olha aqui, o termo destacado é morfologicamente. Qual que é a resposta? Morfologicamente, ele é um substantivo. Beleza, está certo. Novamente, no período apresentado, o termo destacado é sintaticamente. Qual é a resposta? Sujeito. Correto. Agora vamos lá. No período apresentado, o termo destacado é morfossintaticamente. Então, morfossintaticamente, primeira classificação morfológica e, sequentemente, a classificação o quê? Sintática. Então, eu teria como resposta substantivo e sujeito. Então, durante o nosso módulo aqui de morfossintaxe, o que nós vamos sempre fazer? A primeira classificação é morfológica e depois vem com a classificação o quê? Sintática, tá? Então, classificação morfossintática. Beleza? Entendido isso? Agora, preste atenção. Uma observação importante. Vejam aqui. Quando uma estrutura gramatical, possuir dois ou mais termos, vírgula, deveremos localizar o núcleo sintático. Nós devemos localizar o núcleo sintático. Beleza? Meu núcleo sintático. Vamos deixar esse aqui, depois nós vamos usar esse aqui daqui a pouco. Vamos fazer um paralelozinho aqui, tá? Vamos deixar esse exemplo aqui, nós vamos trabalhar um pouquinho mais dele. Então, olha só. Vejam. Olha só. O garoto Levi é
muito inteligente. O garoto Levi é muito inteligente. Vamos fazer aqui as classificações morfológicas. Ó, o artigo, garoto, substantivo, Levi, substantivo também, o verbo. Vejam aqui, o muito está se referindo a quem? Inteligente. Ó, ente, ele é um sufixo de adjetivo. Sufixo de adjetivo. Influente, congruente. Então, ele é um adjetivo. Nós vimos há pouco. Quem se refere ao adjetivo é somente quem? É somente o advérbio. É somente o advérbio. Beleza. Fizemos aqui todas as classificações, o quê? Morfológicas. Agora, para fazermos as classificações sintáticas, dividimos a estrutura em quê? Em sujeito e predicado. Quem é a estrutura de sujeito aqui? O garoto Levi. O garoto Levi é a estrutura de sujeito. O restante é a minha estrutura de quê? É a minha estrutura de predicado. Percebam aqui que o sujeito tem mais de um termo. Tem 3. Eu preciso localizar o núcleo. Agora eu vou te dar a dica do Prado aqui para núcleo. Princípio da atomística, tá? Não é porque o núcleo fica no centro, não. Pelo contrário. É porque tudo gira em torno dele. Gramaticalmente falando, o núcleo será aquela palavra que não se refere a ninguém. Todo mundo irá se referir ao núcleo. Por isso é chamado de núcleo, porque ele é o centro. Quando eu falo centro é porque tudo gira em torno dele, tá bom? Então percebam que aqui o artigo já vai demonstrar quem é o núcleo. Porque o núcleo é uma palavra que não se refere a ninguém. Olha aqui, todos os elementos se referem ao núcleo. Então, a quem se referir o artigo será o núcleo. Que no caso, ou o quê? Garoto. O artigo antecede o seu substantivo. Se esse artigo fosse para esse substantivo, estaria aqui. Ele antecede o substantivo dele. Quem é o substantivo que está antecedendo, em que o artigo está antecedendo? É o substantivo que? Garoto. E perceba uma coisa, eu vou te provar que esse artigo se refere a garoto e não a Levi. Troca garoto por criança, que é uma palavra masculina. Você vai falar o criança ou a criança? Então percebam que ao trocar garoto por criança, isso aqui vira a criança. Demonstrando então que o artigo se refere a garoto. Tá certo? Se eu digo assim, o garoto é muito inteligente. Aí você olha para mim e fala assim, qual garoto? Então eu vou especificar qual garoto é muito inteligente. Qual garoto é muito inteligente? O Levi. Então, Levi está especificando que garoto é muito o quê? Inteligente. Então, percebam, a palavra garoto não se refere a ninguém. Todo mundo dentro da estrutura de sujeito se refere a garoto. Perceberam? Então, ó, ele é o quê? O núcleo do sujeito. Correto? Ele é o núcleo do sujeito. Entenderam? Olha só. As duas mais lindas praias sulinas são catarinenses. Ou seja, são de Santa Catarina. Vamos classificar aqui morfologicamente. O as, ele é o quê? Um artigo. Duas é o quê? Numeral. Mais está se referindo a quem? A lindas. Quem é lindas? Vou colocar aqui com cor diferente. Mais está se referindo a lindas.
E lindas é o quê? Adjetivo. E quem se refere ao adjetivo é somente o advérbio. Praias é o quê? Praias é substantivo. Sulinas está caracterizando, então é um adjetivo. São verbo. Catarinenses é um adjetivo pátrio. Refere-se a quem é de Santa Catarina, ou o que é de Santa Catarina, né? No caso, praias. Beleza. Agora vamos separar, depois de fazer as classificações morfológicas, quem é sujeito e quem é predicado. Olha minha estrutura de sujeito aqui, ó. Vejam. As duas mais lindas praias sulinas. Tudo que eu coloquei aqui é estrutura de quê? De sujeito. Esses dois elementos que sobraram aqui correspondem ao predicado. Agora eu vou localizar quem é o núcleo. Olha só. Vejam. As praias. Duas o quê? Praias. Mas se refere a lindas, mas que por sua vez se refere a quem? A praias. Quem são sulinas? Praias. Então você percebe que praias é uma palavra que não se refere a ninguém. Todo mundo aqui dentro do sujeito se referiu de forma direta e também de forma o quê? Indireta, porque o advérbio se refere ao adjetivo, que por sua vez se refere a quem? Ao substantivo. Então, eu posso afirmar que isso aqui é núcleo do sujeito. Porque é uma palavra que não se refere a ninguém. Todo mundo se refere a ele. Por isso é núcleo, princípio. Tudo se refere a ele. Tá? Beleza. Então, nós já conhecemos aqui dois termos essenciais. Sujeito e predicado. Um outro termo agora será conhecido. Tá certo? O outro será bem mais à frente. Precisamos de mais teoria. Tá bom? Olha só. Eu tenho esse aqui, esse adjetivo, não tenho? Esse adjetivo, se ele está aqui, é porque ele está se referindo a um substantivo. Quem são catarinenses? Aí você vai me dizer, são as praias. Ó, as praias são catarinenses. Praias catarinenses, beleza? Aí você precisa entender o seguinte. Eu tenho 5 funções que são dos verbos. São 16 funções. 5 são só dos verbos. Então, 16 menos 5, 11. Das 11 que sobraram, tá, que nós vimos aqui no bloco anterior, só uma só, a palavra estará no predicado, se referindo a uma palavra que está na outra estrutura que é o sujeito. Essa função é chamada de predicativo do sujeito. Beleza? Então percebam que eu tenho uma palavra que está em uma estrutura essencial, que é o predicado, se referindo a outra palavra de uma outra estrutura essencial, que é quem? O sujeito. Toda vez que isso ocorrer, o que, Prado? A palavra estar no predicado, se referindo ao sujeito, então, detalhe, porque esse aqui é o núcleo, é o próprio sujeito, porque ele é o núcleo, tá? Esta função será chamada obrigatoriamente de predicativo do sujeito. Então, sintetizando, a palavra está no predicado? Tá. Se refere ao sujeito? Refere. Então, é obrigatoriamente o quê? Predicativo do sujeito, tá? Então, olha só, esta função aqui, ela é chamada, então, de predicativo do sujeito. Prado, por que ela é chamada de predicativo do sujeito? Tem uma explicação para isso. Olha só. Vamos entender a nomenclatura machadiana. Eu tenho uma palavra que está no predicado. Ela está no predicado. Ela é morfologicamente um adjetivo. E ela literalmente, nesse contexto, é do sujeito, porque isso aqui é núcleo do sujeito. Então ele é o próprio sujeito, porque tudo se refere a quem? A esse elemento. Se eu tirar isso aqui, tudo desaparece. Então, ele é o sujeito. Tá? O que são catarinenses? Praias. Isso aqui, ó, só agrega significado.
Ó, praias são catarinenses. Beleza? Então veja, eu tenho uma palavra que está no predicado, essa palavra é um adjetivo e ela se refere a quem? Ao sujeito. Então ela é do sujeito. Aí nós aprendemos na semana passada, na parte de processo de estruturação e formação de palavras, na formação, o processo de aglutinação, que é a união de palavras com perda de fonemas. Se eu somar a palavra predicado mais adjetivo, olha só, ó, predicado mais adjetivo. Eu formarei aqui o que vocês conhecem, então, como o quê? Como predicativo. Ó, predicativo. De quem? Do sujeito. Predicativo do sujeito. Classificação morfológica e classificação o quê? Sintática. Agora, vamos lá. Quebrando alguns vícios de colegial. Tá? Quando a gente fala em predicativo do sujeito, e a gramática também comete esse erro, te induz a dois erros. Primeiro, a acreditar que quando nós falamos em predicativo do sujeito, eu tenho um adjetivo. Olha só, preste atenção aqui. Quem é inteligente? O garoto, que por acaso é quem? O Levi. Ó, quem é inteligente? O garoto. Essa palavra está onde? No predicado. Se referindo a quem? Ao sujeito. Então, eu posso afirmar que ela é obrigatoriamente o quê? Predicativo do sujeito. Beleza? Ótimo. Agora dá uma olhada aqui. Vem para cá. Olha só. O se refere a quem? A garoto. Quem é inteligente? O garoto. E quem é garoto? Olha aqui. Levi. Esta palavra está onde? No predicado. Se referindo a quem? Ao sujeito. Aconteceu isso? Então, é predicativo do o quê? Sujeito. Olha aqui. É adjetivo? Então, perceba o seguinte. A maioria das situações de predicativo do sujeito, quem representa é o adjetivo. Mas é só o adjetivo que pode ser predicativo do sujeito? Não. Quem é predicativo do sujeito? Qualquer palavra que esteja onde? No predicado. Se referindo a quem? Ao sujeito. Pode marcar. É predicativo do sujeito. Então, quebramos o primeiro vício. Predicativo do sujeito é sempre adjetivo? Não. Quem é predicativo do sujeito? Qualquer palavra que esteja no predicado se referindo ao sujeito. Pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo, pode ser um numeral, pode ser um pronome. Pode ser até um verbo no infinitivo. Beleza? Tá. Agora vamos lá. Segundo vício. Geralmente nós associamos o predicativo do sujeito ao verbo de ligação. Outro erro grave. Preste atenção. Olha só o que eu estou falando. O verbo de ligação, ele precisa do predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito não precisa de ninguém. Então vamos lá. O verbo de ligação precisa, para ele existir, do predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, ele não precisa de verbo nenhum para existir. Ele pode existir com VTD, com VTI, com VTDI, com VI, com VL. Quem aparecer, pode existir o predicativo. Agora, para existir o VL, precisa existir quem? O predicativo. Então, o VL precisa do predicativo. Predicativo é Maria vai com as outras. Vai com todo mundo. Aliás, Maria vai com as outras, não. É Maria vai com todo mundo. Tá? Vai com VTD, vai com VTI, vai com VTDI, com VI, com VL. Beleza? VL é um fiel, só com predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, ele é o Maria vai com todo mundo. VTD, VTI, VTDI, VI, VL. Depois nós vamos ver isso. Certo? Tranquilo. Entendemos definitivamente essa situação. Maravilha. Então, o que nós vamos fazer agora é colocar várias observações teóricas de tudo o que eu expliquei aqui para vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui algumas observações teóricas para vocês. Então, vejam. Observações teóricas. Observações teóricas. Então, bora lá.
Quais são essas observações teóricas? A primeira, o predicativo do sujeito é uma função, dada a qualquer palavra, que esteja no predicado e que se refere ao sujeito. Beleza? E que se refere ao sujeito. Tranquilo. Segunda, são bases que vocês precisam ter. Os verbos de ligação possuem 3 princípios. Possuem 3 princípios. Então, bora lá. Quais são esses princípios? 3 bolinhas. Primeiro, só podem ser classificados como VL se houver junto a eles, olha só, predicativo do sujeito. Se houver predicativo do sujeito. Segundo princípio, nunca aceitam complemento verbal. Quais são os complementos verbais? OD ou OI. Tá certo? Terceiro e último. São os 3 princípios, tá? Da segunda observação. São incapazes de promover a ideia de, vejam, ação. Se o verbo indicar uma ideia de ação, então não pode ser verbo de ligação. Para ele ser um verbo de ligação, ele precisa passar por estes 3 princípios. Não passou, tá certo? Ele não pode ser um verbo de ligação. Tem que passar por todos, tá? Falando nisso, nós temos alguns verbos que são naturalmente verbos de ligação. Nasceram para isso. Olha aqui, ó. Existe um grupo de verbos que são naturalmente verbos de ligação. São naturalmente verbos de ligação. Quais são eles? Vejam, vamos lá. Então nós temos aqui verbo ser, estar, permanecer,
continuar, parecer, ficar e tornar-se. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar e tornar-se. Beleza? Então preste atenção. Olhem só. Aqui, deixa eu me falar uma coisa para vocês. A gente tem que tomar cuidado para não cair num equívoco, tá? Quando eu falo que eu tenho uma lista de verbos que são naturalmente verbos de ligação, que são esses que a gente decorou à época de colegial e vai continuar decorando, tá? Não quer dizer que toda vez que eu utilizá-los, eles serão verbos de ligação, não. Porque eu preciso seguir os princípios. Olha só podem ser classificados como VL se houver junto a eles o quê? Predicativo do sujeito. Se não houver predicativo do sujeito, não pode ser VL. Então, o que eu preciso entender é o seguinte: o verbo nasceu para ser VL? Nasceu. Mas para ele ser VL é necessário ter junto a ele o quê? Predicativo. Aí vem aquela pergunta, beleza, Marcos, só vai ser VL se houver predicativo. E se eu usar esses verbos aqui, qualquer um deles, sem o predicativo do sujeito? É simples. Este grupo aqui, especificamente, de verbos, se tem predicativo é VL. Se forem usados sem predicativo, são verbos intransitivos. Então, vou colocar isso aqui como observação, tá, para vocês. Então, vejam só. Quarta observação. Os verbos listados acima, vírgula, se forem usados sem predicativo do sujeito, vírgula, tornam-se verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Tá aí o que eu falei. Beleza? Agora vamos lá. Continuando aqui. Faltam duas observações teóricas para fecharmos. A quinta observação diz o seguinte. Ó, vejam. Qualquer estrutura adverbial, nós já falamos sobre isso naquele esqueminha meu, mas eu vou deixar claro aqui para vocês. Ó, veja a palavra absoluta. Sempre será sintaticamente um, ó, adjunto, o que? Adverbial. Sempre será sintaticamente um adjunto adverbial. Nós vimos lá naquele esqueminha. E para finalizar, as nossas bases da sintaxe, os conhecimentos necessários, ó, qualquer artigo sempre será sintaticamente, vejam, adjunto, o que? Adnominal. Beleza? Tranquilo? E vamos lá, só um esqueminha aqui, ó. Eu já ditei, mas vai aqui novamente como sétima base. Olha só. 3 classes gramaticais, tá? Onde eu falo em conjunção, preposição e
jeição, tá? Interjeição. Ó, não possuem função sintática, não possuem função sintática em nossa língua. Nós dissemos que elas só existem na morfologia. Tá aqui, ó. Vamos lá. Sem preguiça. Só existem na morfologia. Beleza, pessoal? Então, com tudo que nós falamos aqui, nós conseguimos fechar aí, tá, as bases da análise sintática. Então, nós já estamos mais do que preparados para estudar a morfossintaxe dos substantivos, que compreende aí, né, 80% de toda a gramática da língua portuguesa, tá? Dentro da metodologia que nós vamos estabelecer, tá? Possivelmente